Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 28 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! E vamos lá, quarta-feira na área, e claro que eu separei o melhor pra vocês, então se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 13 horas, qualificação de Conference. Fredrikstad da Noruega contra o Crystal Palace da Inglaterra. Primeiro jogo na Inglaterra, 1-0 pro Crystal Palace. Eu esperava bem mais. Tudo bem, vamos lá. Fredrikstad jogando em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. O Crystal Palace, tecnicamente, é uma equipe bem superior. Então aqui uma partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. O Crystal Palace tem tudo para vencer de novo. O problema, ele não precisa da vitória. Um empate classifica o Crystal Palace. Tá beleza? E vamos lá, 14 horas, qualificação de Liga Europa. Jogo entre Sansuspor e Panathinaikos. Primeiro jogo na Grécia, 2-1 Panathinaikos. Agora o Sansuspor jogando em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então aqui a gente já tem pelo menos um cenário de gols. O time da casa vai para cima, vai para dentro. Jogo para pelo menos 2 gols. E também, como o Sansuspor joga em casa, está atrás do placar, vai buscar esse gol, talvez um primeiro tempo com mais escanteios para o time da casa, para o Sansuspor. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Sansuspor e Panathinaikos. Jogo para 2 gols, 90%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Sansuspor 4.6, Panathinaikos 3.8. Cartões, Sansuspor 2, Panathinaikos 2.2. Jogo decisivo, 1 cartão para cada equipe. 14 horas, qualificação da Conference. Rapid Viena, da Áustria contra o Győr, da Hungria. Time, primeiro jogo na Hungria, 2-1. Agora o Rapid Viena em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então aqui, primeiro tempo, eu vejo um cenário de pressão da equipe do Rapid Viena. Vai para cima, vai para dentro para buscar esse gol, tá legal? Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá pra gente imaginar aqui um primeiro tempo com mais escanteios a favor do Rapid Viena e também uma race 3 cantos Rapid Viena. Rapid Viena fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe adversária. Uma coisa que me chamou a atenção, essa equipe da Hungria, jogando fora de casa, ambas marcam e 2 gols, ó, muito forte. 7-2, 1-1, 2-1, 3-3, 2-1 dos 5 últimos jogos. Então aqui um cenário para pelo menos 2 gols, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Rapid Viena e Győr. Jogo para 2 gols, 70%. Escanteios, Rapid Viena 7.5, média alta. Győr 5.7. Vamos lá. Falei de mais escanteios no primeiro tempo pro Rapid Viena e também uma race 3 cantos. E vou além. Final do primeiro tempo. Esse jogo ainda 0-0. E o Rapid Viena na pressão, um canto no final do primeiro tempo, eu acho interessante. Cartões. Rapid Viena 1.3, Győr 1.2, Juizão 3.2. Médias baixas aqui. Apesar de ser um jogo decisivo, as médias são muito baixas. Fechou? 14h30, qualificação de Liga Europa, o Ludogorets recebendo o Skendija. Primeiro jogo, 2-1 Skendija. Agora, o Ludogorets em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. É uma análise bem parecida com a do Rapid Viena. Ludogorets joga em casa com apoio da torcida e precisa buscar um gol. Então se o gol não sai, vão sair os escanteios. Primeiro tempo, mais escanteios a favor do Ludogorets. Race 3 cantos, Ludogorets. E o mesmo cenário. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0. E o Ludo na pressão,
um canto no final do primeiro tempo. Tá beleza? 14h30, qualificação de Liga Europa, o PAOK recebendo o Rijeka. Primeiro jogo, 1-0 Rijeka. Agora o PAOK em casa precisa de um resultado positivo se quiser continuar dentro aqui da competição. Time, vamos lá. O PAOK em casa dos 5 últimos jogos são 4 vitórias, 1 empate. Baita regularidade jogando em casa. A equipe visitante do Rijeka empatou 2, perdeu 2, só ganhou 1. É uma equipe visitante que ganha pouco. Então aqui a gente pode pensar num PAOK empate anula e ao vivo, o PAOK na pressão, vitória do PAOK. Fechou? E vamos lá, 15 horas, mais uma partida aqui de qualificação da Liga Europa. Dinamo Kiev contra o Tel Aviv. Primeiro jogo, 3-1 Tel Aviv. O Dinamo Kiev, se quiser continuar vivo dentro da competição, precisa pelo menos de 2 gols. Vai se expor, vai atacar. Quando ataca de 2 uma, ou faz o gol, ou vai tomar aquele contra-ataque. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols nesse jogo, 85%. Então, pré-live, eu vejo um cenário aqui para gols. Partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Gol no primeiro tempo, 60%. Aí já não gostei. Vamos dar uma olhadinha aqui nos escanteios. Dinamo Kiev, 5.9 de média. Tel Aviv, 4.9. Cartões, Dinamo Kiev 1.9, Tel Aviv 2.5, jogo decisivo, um cartão aí para cada equipe. 15 horas, qualificação de Liga Europa, jogo entre Young Boys contra o Slovan Bratislava. Primeira partida, 1-0 para o Young Boys. Eu vou falar para vocês, eu esperava um jogo com vários gols, mas ficamos apenas no 1-0. O Young Boys é um velho conhecido do canal e o Slovan Bratislava é uma equipe que também faz partidas com muitos gols. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dos 5 últimos jogos do Young Boys em casa, em 4, a gente tem partidas aqui com pelo menos 2 gols e ambas marcam. O Slovan Bratislava, como visitante, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 partidas batendo pelo menos 2 gols. E no histórico, 3-2 e 5-0. O primeiro jogo, 1-0, me surpreendeu. Segunda partida, a hora do vamos ver, eu espero um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. E essas duas equipes são boas de escanteio. Deixa eu mostrar para vocês. Vem comigo. E vamos lá, falando ainda de Young Boys e Slovan Bratislava. Escanteios, Young Boys 5.7 de média, Slovan Bratislava como visitante 6 de média. As duas equipes com bons números aí para escanteio. Time, vamos lá. Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui para as duas equipes, tá legal? Cartões para fechar, Young Boys 1.7, Slovan Bratislava 2.8. Fechou? E vamos lá, 15 horas, mais uma partida aqui de qualificação de Conference, jogo entre AEK e Anderlecht. Primeiro jogo foi 1-1. Vejo novamente um forte cenário aqui para gols, tá? Jogo para pelo menos 2 gols, 85%. Dá para pensar também num possível ambas marcam. Escanteios, AEK 6 de média, Anderlecht 4.3. Cartões, AEK 2.4, Anderlecht 2, Juizão 3.2. O juiz tem média baixa. 15 horas, qualificação de Conference, Rayo Vallecano contra o Neman. Time, são prateleiras diferentes, tá? Primeiro jogo, fora de casa, 1-0, Rayo Vallecano. Agora o jogo é na Espanha. O Rayo Vallecano, se jogar um pouquinho, ele ganha. O problema é que ele não precisa dessa vitória. Mas, de novo, se jogar só um pouquinho, o Rayo Vallecano ganha essa partida. Fechou? E vamos lá, 16 horas, qualificação de Conference, o Mainz da Alemanha, jogando contra o Rosenborg da Noruega. Primeiro jogo na Noruega, 2-1 Rosenborg. Mas eu vou falar para vocês, a equipe do Mainz tecnicamente é superior. Vai jogar em casa, tem tudo para vencer. E precisa vencer. Até porque um empate, o Rosenborg segue na competição e a equipe do Mainz seria eliminada. Então eu acredito sim na vitória da equipe do Mainz, ainda mais jogando em casa. Vamos lá. Temos também aqui uma tendência para pelo menos 2 gols. E como a equipe do Mainz joga ao lado da torcida, tecnicamente é superior, deve começar o primeiro tempo na pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio.
primeiro tempo com mais escanteios a favor do mais. Probabilidades aí na tela. Probabilidade aqui para mais e Rosenborg. Jogo para 2 gols, 80%. Vamos dar uma olhadinha nos escanteios. Mais 5.7, Rosenborg 4.8. Final do primeiro tempo. A equipe do mais ainda não fez o gol e tá na pressão, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, mais 2.1, Rosenborg 2.5, Juizão 2.4. Juizão com uma média muito baixa. Vamos lá, 16 horas, qualificação de Conference, Virtus de San Marino contra o Breiðablik da Islândia, o Breidinha. Primeiro jogo na Islândia, 2-1, Breiðablik. Resultado mentiroso. Sabe por quê? Era para ter sido muito mais. O Breidinha amassou dentro de casa. Porém, a partida terminou apenas 2-1. Vamos lá. Vejo novamente um baita cenário para gols aqui, tá legal? Mais de 2 gols, ambas marcam. E também, por mais que o Breidinha não precise dessa vitória, mas o Breiðablik é muito mais time. O problema é que a gente está falando de Conference. Conference é um campeonato complicado. Vamos fazer o seguinte, para minimizar aqui algumas coisas, dupla hipótese, Breiðablik, jogo para mais de 1,5 gols. Pronto. 19h30, primeiro jogo de mata-mata aqui da Copa do Brasil, quartas de final, jogo entre Bahia e Fluminense. Vamos lá. Se a gente puxar os 10 últimos jogos do Bahia em casa, nenhuma derrota. O Bahia com uma baita regularidade jogando em casa, no comando aí do Rogério Ceni, tá beleza? Então, pensando em resultado, dupla hipótese Bahia. Até porque o Flusão jogando fora oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Dupla hipótese Bahia jogando em casa. Vamos falar um pouquinho de gols. Dos 10 últimos jogos do Bahia em casa, a gente tem aqui pelo menos em 8, 2 gols por partida. Então o Bahia em casa, ele vem numa tocada over gols. Primeiro jogo de mata-mata de Copa do Brasil, eu particularmente prefiro pensar num cenário para menos de 4 gols. Mas aqui o cenário é para pelo menos 2 gols. Até porque o Fluminense, como visitante, 4-2, 2-1, 3-3, 2-1 e 3-1. Primeiro jogo de mata-mata, pelo menos 2 gols aqui na partida. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Bahia e Fluminense, jogo para 2 gols, 80%, jogo para menos de 4 gols, 70%. Escanteios, Bahia, 4.4 de média, Fluminense, 2.8. Cartões, Bahia, 1.7, Fluminense 2.3. Fechou? E para fechar, Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Remo e Criciúma, partida às 21h35. Vamos lá. Probabilidades aqui para 2 gols, apenas 65%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. Pré-live, uma tendência para menos de 4 gols. Escanteios, vamos lá. Remo, 5.6 de média, Criciúma, 4.4. O que eu gostei aqui? Final do primeiro tempo, as duas equipes com altas médias aí para sair escanteio. Então, se chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, um canto no final do primeiro tempo é bem interessante. Cartões, Remo 2.4, Criciúma 2.3, um cartão pelo menos para cada equipe. E vamos lá, meu melhor palpite para hoje. Jogo entre Bahia e Fluminense, Bahia empate anula. E no confronto entre Young Boys e Slovan Bratislava, um jogo para pelo menos 2 gols. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão, bora! Vamos lá, como é que ficou o palpitão pro dia de hoje? Jogo entre Rapid Viena e Győr. Rapid Viena para ter mais escanteios no primeiro tempo. PAOK e Rijeka. PAOK empate anula. Dinamo Kiev e Tel Aviv, jogo para pelo menos 2 gols. Mais versus Rosenborg, vitória do mais. Virtus e Breiðablik, dupla hipótese Breiðablik, partida para mais de 1,5 gols. E para fechar, Remo e Criciúma, jogo para menos de 4,5 gols e ambas as equipes recebendo um cartão. É isso.
Time, o vídeo tá acabando. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. E amanhã a gente traz tudo de novo. Melhor palpite, palpitão, tudo que vocês têm direito. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.